Sim, boa noite a Oi. todos e todas. Cheguei agora há pouco. Bem, eu sou a Vânia e o Luiz, nós coordenamos o grupo Recidade, que é o Redes de Cultura, Estética e Formação na Cidade. E no primeiro encontro aqui, eu lembrei no falar que ano que vem faz 10 anos, né, Jader? Então, teremos que comemorar, quem sabe, esses 10 anos desse grupo pequeno, mas que tem tentado se aliar às causas da cidade, das infâncias e juventudes com muito vigor, assim, né? Pensando que nossos compromissos grandes são com essa garotada, essas infâncias, que mais de 80% está na escola pública. Então, o papel também, a importância da instituição escola nesse processo formativo é, por vezes, tão doloroso. Então, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. É um prazer hoje ter a presença do professor Jade Janer Moreno Lopes, meu colega, parceiro, amigo da Universidade Federal de Juiz de Fora e também da Universidade Federal de Fluminense, embora esteja meio nesse momento, conforme me contou agora, meio que se afastando, ficando mais lá em Juiz de Fora. E o professor trabalha, pesquisa já há bastante tempo e tem um carinho muito especial pela geografia da infância. Hoje a gente até aponta mais no plural, né, Jada? Não sei se você concorda comigo, pensando nessa diversidade de infâncias e bebês que você também tem se dedicado, né, neste país. Eu quero pedir licença, o grupo também está aqui, eu acho parte de seus grupos estão aqui, e eu dou as boas-vindas também, é um prazer sempre dialogar com o Grupage. Tem sido uma semana muito dura, especialmente para aqueles e aquelas que se dedicam à educação, à formação, que acreditam na possibilidade da humanização. Então, enfim, nós chegamos a pensar ontem em fazer uma espécie de manifesto, né, de luto, mas no decorrer entre ontem e hoje, lendo em especial a Conceição Evaristo, né, nesse livro Poemas de Recordação e Outros Movimentos, né, entre tantos poemas excepcionais, eu quero pedir licença para ler também para você, Jader, e para os colegas e estudantes que aqui estão, boa parte da pedagogia, esse poema que a Conceição Evaristo denominou Na Esperança, o Homem. Então, é assim: da cabeceira do rio, as águas viajantes não desistem do percurso, sonham. A seca explode no leito vazio e a pele enrugada da terra seca e sonha. O barco espera, o sábio contemplativo aguarda. O homem, ao peso de qualquer lenho, não se curva, sonha. Sonha e faz, com o suor de seu rosto, com a água de seus olhos, com a fluidez da sua alma, cospe e cospe no solo, amolecendo a pedra bruta. Faz e sonha. E no outro dia, no amanhã de muitos outros dias, a vida ressurge fértil, úmida, alimentada pelo seu hálito. E que vem em todas as secas, o homem esperançoso há de vencer. Venceremos. Bem, eu gostaria de passar a palavra, então, imediatamente, já faz 12 minutos que nós estamos batendo papo aqui, para o professor Jader Janer, que hoje eu tenho certeza que vocês gostarão muito, apreciarão muito a sua aula, tá? Uma boa aula para todo mundo, pessoal. Obrigado, gente. Obrigado, Vânia, pela leitura e por iniciar aí, né, com palavras tão potentes para a gente, né? Primeiro, gente, eu também ia comentar, mas eu vou, como a Vânia fez essa leitura bonita, eu vou deixar que a gente fique com elas, tá bom? Como a gente sabe que a gente está numa semana, para quem vive aqui no Sudeste, como eu vivo, né, e quem trabalha no Rio e fora, que vocês têm acompanhado aí, né, mas acho que eu prefiro ficar com as palavras de Vânia, né, para a gente começar a nossa conversa, até porque, né, é uma conversa que tem como título a noção de amorosidade, né, e de justiça. E aí eu acho que a gente pode fazer uma reflexão, né,
cada um de nós, a partir do que a gente for conversando aqui. Eu queria primeiro assim, agradecer muito à Vânia, né, ao Grupo Recidades, ao Luiz e ao Gustavo também, que essa semana eu perturbei ele bastante. Assim, né? A possibilidade de estar aqui com vocês, né? Para mim é uma alegria enorme, mesmo estando de forma remota, né? Como a Vânia falou, nós nos conhecemos há bastante tempo, trabalhamos juntos há bastante tempo, né? Além de ser uma grande pesquisadora, né? É uma grande amiga, então para mim estar com vocês aqui é uma alegria muito grande, tá bom? Eu estava dizendo antes também, quando a gente conversava, que com saudades aí da região de vocês, desse cantinho tão acolhedor que vocês vivem também. Estava contando que a minha filha fez faculdade aí na UFPEL, então eu ia muito a Pelotas e vivenciava muito aí a rotina de vocês algumas vezes, né? E desde que ela saiu, terminou, eu não retornei, né? Então, espero, quem sabe, Vânia, e Luiz, uns 10 anos aí do grupo, ano que vem, a gente pode se encontrar presencialmente por aí. Vai ser um prazer, né? Olha só, o que a gente vai conversar um pouco é exatamente sobre essa questão da geografia das infâncias, né? É um trabalho que a gente já desenvolve há bastante tempo, né? E eu intitulei, então, a nossa conversa de infâncias, topogênese, eu vou depois detalhar melhor isso, amorosidade espacial e justiça existencial. Aí vocês fiquem à vontade, eu estou aqui no escritório da minha casa, eu moro aqui em Minas Gerais, né? É um prazer receber também vocês aqui na minha casa e falar da minha casa com vocês, tá? E se vocês quiserem, Gustavo, não sei o que fica do jeito que vocês acharem melhor, se vocês quiserem fazer questões no decorrer da minha fala ou ao final, fica do jeito que vocês considerarem melhor também, tá bom? Pode passar, Gustavo. Eu queria só começar dizendo para vocês o seguinte, que essa minha fala, ela está pautada em 3 projetos que a gente desenvolve aqui na universidade, tanto na Universidade Federal Fluminense, como a Vânia falou, a Universidade Federal Fluminense é a minha universidade de origem, eu fiz concurso para a Universidade Federal Fluminense, mas eu também, em 2015, eu fiz um pedido para trabalhar também aqui, né, por questões familiares, né, de acompanhamento de doenças familiares aqui na Federal de Juiz de Fora, porque como eu sou mineiro de Juiz de Fora, então, e o meu combinado foi ainda permanecer um tempo lá na UF, né, assim, pelo menos na pós-graduação, tá? Então, assim, eu queria dizer para vocês que são pesquisas que a gente desenvolve tanto na Federal de Juiz de Fora quanto na Federal Fluminense, né? Uma delas chamada Isotopos e Vivências Espaciais, espaços acompanhados em bebês e crianças pequenas, e uma outra que envolve um projeto que a gente tem, que é o cuidar, educar e viver de bebês e crianças em territórios, comunidades ancestrais e originais, e junto a isso também um projeto que é o Morar no Mundo. Aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora, e na nossa conversa, eu vou pegar um pouco mais esse último, a gente tem a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, né, que é uma cátedra ligada à Acnur, né, eu faço parte dessa cátedra que trabalha com crianças e com pessoas refugiadas, né. O meu doutorado foi sobre infâncias migrantes, né, fiz um pós-doutorado depois também com crianças refugiadas, e hoje a gente continua trabalhando, e eu vou explicar o porquê, né. E eu estou isso também porque todos esses projetos, eu coloquei ali embaixo para vocês saberem, estão aprovados no Comitê de Ética, tá? Então, todas as imagens que eu trouxer para vocês, as fotos que vocês vão ver, as narrativas, elas estão autorizadas, tá bom? Pode passar, Gustavo, por favor. Aqui, só para localizar um pouco de onde eu falo, né? Como eu falei com vocês, aí é o município de Juiz de Fora, é um município que fica aqui na zona da Mata Mineira, né? Bem próximo mesmo a fronteira com o Rio, né? A gente Juiz de Fora está a 2h30 do Rio, né? E a gente está, mas como eu falei, o município aqui da Zona da Mata, e as pesquisas que eu desenvolvo hoje estão muito mais localizadas aqui nesse município, tá? Assim, né? E também no Rio, um pouco mais aqui no município de Juiz de Fora. E o que eu vou trazer para vocês hoje um pouco está mais localizado aqui, mas vocês vão ver que tem imagens também
que aparecem em outros locais, lá do Rio e de outros lugares que a gente vem pesquisando. Tá? Pode passar. Esses slides depois, tá, o Gustavo, você pode colocar lá no material, o pessoal ter acesso, tá? Então vocês fiquem à vontade para depois terem acesso a esses slides. E aí eu queria começar lendo uma narrativa para a gente, que é uma nota de campo, tá? Que a gente produziu exatamente aqui no município de Juiz de Fora, num berçário, numa creche, tá? Que é o seguinte, olha só. Um bebê chegou de um país vizinho ao nosso. É um bebê venezuelano e está frequentando o cotidiano de uma creche municipal. A creche tem sua rotina como todas as outras dessa localidade. E como parte dela, temos as várias refeições que são oferecidas na instituição. O bebê se nega a alimentar. Expressa sua inquietude no choro como sua linguagem anunciativa no mundo. As educadoras, as cozinheiras, as auxiliares se perguntam: o que pode estar acontecendo? Por que não se alimenta? O que ele deseja dialogar conosco quando está em choro? Como lidar com as linguagens que desconhecemos? A coordenadora preocupada chama a mãe, a família chega à instituição e uma resposta aparentemente simples, mas que revela a intensidade cultural do ser em humanidade, é expressada. A mãe responde: não comemos feijão salgado, feijão amargo, mas doce. Então, essa nota de campo ela foi produzida no ano passado, tá? Aqui em Juiz de Fora, e eu queria começar por ela, porque ela faz parte desse trabalho, como eu falei com vocês, que a gente desenvolve junto à cátedra da Acnur, da ONU, né, da Sérgio Vieira de Mello, porque eu não sei, eu acho que talvez vocês não saibam disso, mas Juiz de Fora hoje é a segunda cidade do estado de Minas Gerais, só perdendo para a nossa capital, né, que é o BH, que mais recebem pessoas em situação de solicitação de refúgio. Né? E, claro, a maior parte delas são venezuelanas. Né? Então, nós passamos a vivenciar, não sei, Vânia, Luiz Paulo, os mais colegas que estão aqui, como é que está acontecendo aí na região de vocês, nós passamos a vivenciar aqui no município uma situação que não era comum, né, que era a presença de crianças estrangeiras nas nossas salas de aula. Sobretudo, como eu disse, crianças venezuelanas, colombianas, mas a gente também tem crianças que vieram da Síria e tal. Né? E aí há alguns anos, a Secretaria de Educação vem sabendo, né, que a gente trabalha com infâncias, com essa questão dos territórios tal, né, e da espacialização das crianças, e especificamente no meu caso com as migrações também, né, eles então vieram, né, pedindo uma parceria com a universidade para a gente começar a fazer um trabalho até de formação. Né. Então a gente tem feito esse trabalho, né, foi por isso que eu trouxe essa nota, né? E a partir dela que eu quero conversar com vocês, né? Como é que a gente tem desenvolvido, né? E como é que a gente tem trabalhado, tá certo? Tá? Eu até ia chamar essa fala nossa, dessa conversa hoje, de feijão amargo, né? Mas porque exatamente eu achei muito potente, muito interessante quando essa mãe, né, fala isso, né? Que eles não comem feijão amargo, né? Então, essa ideia do feijão amargo, pode passar, Gustavo, nos remete, né, a pensar o que está no... Pode ir para o próximo slide, por favor. Acho que você vai ter que dar um toquezinho aí, porque tem alguns slides que... não, pode... É esse mesmo, é aquele mesmo, pode deixar naquele mesmo. Né? É exatamente essa ideia, né, que eu queria que a gente começasse a pensar, né? Que os bebês humanos, né, ou, quer dizer, todo ser humano, toda a vida, né, mas a gente está falando aqui, eu estou falando dos bebês porque eu trouxe essa nota, né, nascem num mundo de objetos, artefatos sociais e culturais, né, mas é um mundo cheio de aromas, de cores, sabores diversos, pessoas, linguagens e palavras, né, ou seja, né, assim, todos nós nascemos, né, num mundo em que, né, existe, portanto, né, uma série de dimensões, né, que nos coloca numa relação tanto geracional quanto intergeracional.
né? Imaginem, por exemplo, um bebê que chega a esse momento no mundo, né? Ao chegar nesse mundo, ele já chega no mundo que já pré-existe, né? E é um mundo, então, né, em que ele, ao chegar nesse mundo, né, ele vai entrar no mundo em que as linguagens já estão postas, né? E quando eu estou dizendo aqui a palavra linguagem, eu estou falando no sentido mais alargado dela, né? Que envolve tudo isso que está posto aí, né? E aí a primeira questão que a gente, então, né, se coloca e tem se colocado, por isso coloquei isso também no slide anterior, que eu então gostaria também de compartilhar com vocês, né, como que a gente dialoga, então, com essas linguagens outras, né, com essas gramáticas outras, né, que são gramáticas que nós desconhecemos, né? Se a gente parte do princípio, tá? E esse é um princípio basilar da linha central da nossa humanização, que todo ser humano é um ser linguageiro, né? E que ele se expressa de muitas formas no mundo, né? E há muitas possibilidades de a gente se expressar no mundo. Além da clássica linguagem oralizada, né? Como é que a gente se coloca, né, como educadores, como professores, como a gente assume, portanto, uma posição política e ética, né, e, portanto, como diria o Bakhtin, num ato responsivo para poder dialogar, né, com essas linguagens que nós desconhecemos, né, com essas gramáticas que muitas vezes nós não dominamos, né, porque é muito comum a gente olhar, né, os outros exatamente pela falta, né, e não e a gente colocar no outro, quando a gente não conhece essa gramática do outro, a gente olhar esse outro pela falta, né? Por exemplo, a gente vê isso muito nos estudos de inclusão, né? Por exemplo, quando a gente está falando em crianças autistas, crianças fazem parte desse mundo, né? Que tem uma diversidade de neuro, né? Diferenças, Natal, né? Como é que a gente dialoga com essas linguagens, né? Partindo desse princípio que todo ser humano ele é um ser linguageiro, né? Então, essa é uma questão que a gente se coloca, né? E, portanto, pode passar, por favor? Aí eu falei, eu vou entrar algumas imagens, essa foto é os pés de uma criança lá do... Pode passar daí essa aí também. Como eu falei com vocês, a gente faz um trabalho... Pode voltar para a anterior. Né? A gente faz um trabalho, né, com uma comunidade quilombola que tem aqui próximo, e aí a gente tem essas fotos, são desse projeto chamado Geografia dos Cuidados, tá? Depois eu estou devendo isso para a Vânia, não mandei ainda, vou mandar para vocês um atlas que a gente fez cultural dessa comunidade, junto com a comunidade, num projeto de cartografias com as crianças aí também, com o material, o atlas já ficou pronto, tá? Eu vou encaminhar para vocês aí alguns depois, certo? Mas depois a gente pode falar um pouco sobre isso. Então, a gente vem, né, trabalhando dentro dessa questão, para tentar responder essa questão a partir de um conceito, né, que a gente se desenvolveu, que se ampliou a partir do conceito de vivência, que está, inclusive, nos próximos slides, do próprio Vygotsky, né, que é o conceito de vivência espacial. Né? Ou seja, como que a gente, ao espacializar, ao territorializar a vida, né, no chão dos lugares, né, como é que a gente coloca e reconhece, né, essas linguagens espacializadas, né, que vêm exatamente, né, para além desse grande tempo histórico que a gente tem. Né? A gente trabalha muitas vezes, né, com esse grande tempo histórico alargado, né? Ou com as grandes espacialidades alargadas, né? Mas quando isso se espacializa, isso se territorializa, isso vai para o chão dos lugares, né? É que emergem as diferenças. Né? Então, um mesmo evento social, por exemplo, né? Quando ele é espacializado nas localidades, nos seus lugares, né? Ele emerge de forma muito diferenciada. Né? Então, a vivência espacial ela tem uma força, uma potência de linguagem que me permite, né, ao ter um olhar sensível, uma escuta sensível, uma relação de linguagem sensível com essa vivência, né, capturar e compreender exatamente essas questões que a gente estava falando, essas gramáticas que a gente desconhece. Né? Então, esse é um conceito-chave que eu queria que vocês pensassem, né, que a gente vai também avançando em relação a ele. Tá? Pode passar, por favor, Gustavo.
E aí, é só para dizer para vocês que esse conceito de vivência espacial é um conceito que a gente desdobrou, né, de um conceito que foi criado por um autor que vocês conhecem bem, né, que é o Vygotsky. Né? Vygotsky é um autor bielorrusso, né, que ele cria um conceito que a gente conhece ele por muitos outros conceitos, né, mas esse é um conceito chave da teoria dele, que às vezes é pouco conhecida no Brasil, né, que, segundo uma colega de trabalho lá da UVA, a professora Zoia Prestes, né, ela fez um estudo, um dos estudos que ela pesquisa no grupo de pesquisa dela, né, exatamente as traduções das obras russas para o português, entre elas a própria obra do Vygotsky, né, que é o grande foco dela, e ela vai até coloquei para vocês ali, né, ela vai, no russo a palavra vivência é essa que está escrita ali, perejivane, né? E a Zoya vai fazer um questionamento, porque ela vai dizer que a maior parte das traduções que foram feitas do russo para o português, no conceito de perejivane, foram traduzidos esse conceito como experiência. Né? Mas ela vai dizer que, na verdade, a palavra melhor adequada para a tradução é vivência. Eu vou explicar o porquê, né, dessa situação. E aí, né, e qual é a noção de vivência que o Vygotsky traz? Né? Ele vai dizer exatamente o seguinte, né, como é que eu estava falando com vocês. Né? Todo ser humano, quando nasce, ele já nasce num mundo que já pré-existe. Né? Ele já nasce num mundo que aí está posto. Ele chega numa história, como eu falei com vocês, imagina um bebê que acabou de nascer agora. Né? Ele nasce num mundo que, né, se para nós a gente está vivendo sempre o fim de uma história, né, um bebê que chega, ele tá chegando exatamente no principado da história, né, uma história que está começando para ele. Então, existe esse encontro intergeracional, né, em que, né, esse bebê chega no mundo em que ele vai herdar o mundo que nós sistematizamos e que nós construímos, né? E nessas várias linguagens que existem nesse mundo. Então, o Vygotsky já vai dizer exatamente isso. Ele vai dizer, olha, né? E a força do conceito de vivência está aí, né? Ele vai dizer, olha, as crianças quando chegam no mundo, né, elas chegam no mundo, ela herda o mundo das gerações anteriores, mas aí ele tem um outro conceito, veja se fica claro isso para vocês, que é um conceito de reelaboração criadora, que eu também coloquei no russo para vocês, que ele vai dizer o seguinte, né, as crianças, ao pegarem esse mundo, né, de forma autoral, tá, e de forma singular, elas reelaboram esse mundo, criando um mundo novo, um mundo que não existe, né? Um mundo que ainda não existe. E ao criar esse mundo novo, elas se criam como seres humanos nesse mundo, relaboram a sua existência no mundo, né? E criam, inclusive, a sua própria consciência como seres nesse mundo, né? Ou seja, criam a sua vivência. Então, por isso que o Vygotsky vai trazer esse conceito como um conceito-chave, né? Porque para ele, todos nós, né, fazemos isso. Né? O que a gente faz a todo momento no desenvolvimento da nossa consciência e da nossa autoconsciência é reelaborar esse mundo que nós nos encontramos. Né? Ou seja, ele nos convida a nos colocar sempre na fronteira da existência com o outro e da existência com o mundo. Né? Por isso que o Bakhtin vai dizer, inclusive, né, que a nossa consciência se forja a partir das outras consciências ao qual nós nos relacionamos. Né? E ao vivenciarmos, ao nos colocarmos nessa condição, nós reelaboramos, né, criando a nossa vivência. Por isso, então, veja se fica claro para vocês, né? Quando a gente fala que nós somos seres de linguagem, nós temos linguagens comuns que nós compartilhamos, mas, ao mesmo tempo, cada um de nós somos seres peculiares, porque o fato da gente viver a mesma experiência social, vê se fica claro isso, não significa que nós temos a mesma vivência dessa experiência social. Cada um de nós vai reelaborar de forma muito singular e peculiar, né, e nos criar como seres humanos neste mundo e nessa singularidade. Né? Então, por isso que o conceito de vivência e de experiência não são sinônimos.
né? Ou seja, por exemplo, nós estamos aqui tendo essa conversa agora, né? Teoricamente, todos nós estamos tendo a mesma experiência social, né? Como todo ser humano tem a mesma experiência social, apesar de todas as desigualdades que emergem, né? Vamos dizer assim, né? Nós vivemos uma experiência social que é coletiva, mas cada um de vocês, né, vai reelaborar essa experiência social de forma singular e vai ter uma vivência, né, peculiar dessa experiência, né? Então, esse é o conceito de vivência que, para o Vygotsky, vai formar a nossa consciência e a nossa, portanto, humanização, né? Não sei se ficou muito claro, espero que sim. Tá? Pode passar, Gustavo. Então, assim, né, a ideia, né, portanto, né, é exatamente isso, né? Que se a gente parte, então, desse princípio, né, de que a gente herda um mundo que é um mundo de linguagem, e se nós somos seres, então, de linguagem, nós, ao mesmo tempo, nos criamos as linguagens, mas também, né, nos criamos nessas linguagens, né? Então, o que eu quero que a gente pense, né, e que a gente tente um pouco além né, que a gente tem muito essa ideia de que as linguagens elas representam o mundo. Né? Por exemplo, a própria ideia da cartografia, dos mapas, né? Os mapas representam o mundo, ou a palavra representa o mundo. Na verdade, né, a ideia é ir além disso, né? A linguagem ela é uma criação humana, no caso, né, dessa unidade sociedade, natureza, né? Mas ela não é uma representação da verdade, vamos dizer assim, né? Mas, ao contrário, né? Elas, na verdade, elas criam o mundo. Né? E assumir essa condição, né, significa considerar que a linguagem, ela, portanto, também é criadora do ser humano. Né? Então, e volta a dizer, tá, gente, quando eu estou falando de linguagem, a gente está falando para a ideia mais ampliada de linguagem. Né? Então, por exemplo, né, é muito comum a gente escutar que os bebês, né, eles apreendem o mundo apenas pela experiência sensório-motora. Né? Isso foi, por exemplo, uma coisa que a gente herdou muito dos estudos piagetianos. Né? Assim, né? Mas, né, se a gente reconhece que a experiência sensório-motora no espaço ela é uma linguagem e uma forma importante de aprender, né, a sua relação, de se criar no mundo e criar o mundo, né, a gente tem que compreender que ela não é a única linguagem que cria vivências no bebê. Agora já vou fazendo a diferença, né, entre os dois. Por quê? Né? Porque nós, seres humanos, nós usamos muitas outras linguagens. E essas muitas outras linguagens, elas permitem criar vivências, né, diversificadas, tá certo? Eu não preciso experienciar fisicamente um lugar para ter uma vivência desse lugar. Né? Eu posso nunca ter ido a Rio Grande, a Pelotas, tal. Mas, por exemplo, né, aquilo que Vânia me conta de Rio Grande, de Pelotas, né, elas vão me criar uma vivência nesse lugar. Né? Então, por exemplo, né, quando a gente está ali, né, nos relacionando com outras crianças, com bebês, com outras pessoas, a minha narrativa, as minhas enunciações, né, elas também constituem vivências. Né? Então, assim, por isso que é importante a gente ter a ideia de como que as linguagens elas também estão criando o mundo, que elas também estão criando, né, consciências e imagens, né, relações desse mundo. Né? Eu não preciso, por exemplo, volto a dizer, né, aí a Oceania ou o continente africano para ter uma ideia, para ter uma vivência dessas questões. Né? E assumir isso traz uma série de condições, né? Porque elas nos trazem essa condição, portanto, responsiva de que a vida humana, né, apesar de aparentemente estar, né, somente na minha subjetividade, ela está para muito além disso. Né? Ela está exatamente na minha relação com o outro, né, com as pessoas, né? Ou seja, a minha existência, ela eticamente também constitui e cria existências alheias, né, às outras existências.
né? E aí eu acho que isso é um ato importante para a gente pensar, né? Por isso que o Bakhtin, né, lá num livro famoso dele que é né, onde ele constrói o conceito de ato responsivo, né? Ele vai dizer que nós, seres humanos, não temos álibi, né? Porque nós sempre, né, quer a gente queira ou não, nós estamos criando vivências em outras pessoas, né? Pode passar, Gustavo. E aí, né, eu quero que a gente pense nisso, né? Aí um outro postulado que eu queria compartilhar com vocês, que para mim é um dos princípios ao qual eu sigo, né? Com isso eu estou querendo dizer que nenhuma vida humana se encerra nela mesma, né? Que qualquer existência humana, em sua peculiaridade e singularidade, é sempre uma existência estendida para muito além de si, né? Então, a gente estava falando lá como um primeiro ponto-chave, a ideia da vivência espacial, na vivência espacial, né, quando a gente se encontra nesse mundo, que a gente tem que assumir que toda a vida ela é um conviver e um coexistir, tá certo? Né? Por quê? Porque exatamente nós somos seres de fronteira, né? Nós somos seres que estamos ali na relação com o outro, né, constantemente. Pode passar, Gustavo. Né? E aí, então, eu trago para vocês esse outro conceito que é, né, reconhecer que somos seres, né, de conviver e coexistir, né, nos coloca numa condição de que nós somos sempre parceiros de linguagem, né, ou parceiros linguageiros, né? E às vezes a gente não para pensar nisso, né? O que significa, né, essa ideia, né? Vou ler para vocês, né? Aquilo que nos institui como seres de linguagem, né? Ou seja, nós somos parceiros de todas as expressões linguageiras, parceiros de comunicação corporal, por exemplo, o braço de um adulto que completa o braço infantil para colocar o copo de um suco de uma bancada, né? Ou o colo que acolhe o corpo do outro que se desloca, por exemplo, né? A gente fala, né? Os bebês que nascem, eles não andam, né? Eles não andam sozinhos, mas eles andam nos nossos colos, né? Quando um bebê me dá algo para uma criança pequena para colocar, né, algo em cima de uma bancada que o braço dele não alcança, eu estou complementando a existência dele a partir da minha existência, né? Tudo isso que é a ideia de parceiros linguageiros, né? O braço infantil que leva o corpo para se abaixar, para chegar ao chão e contemplar documentos no cimento do solário, né? Os parceiros de memória completam a minha memória quando algo é esquecido, né? Então, por exemplo, quando eu pergunto a vocês, né, como é que se chama mesmo aquela coisa? Não estou lembrando aquele livro, tá? E vocês me respondem, né? Na verdade, né, eu estou usando a memória de vocês para complementar a minha memória, né? Então, assim, o que eu quero que vocês pensem, né, como que, né, a gente vem de uma lógica em que nós somos, né? Apesar da gente se olhar como seres extremamente individuais, né, a nossa ideia de individual não pode ser uma ideia de que nós vivemos, né, de forma solitária, né, ou como muitos esses discursos, às vezes neoliberais, esses discursos muito contemporâneos, nos colocam, como se a nossa vida fosse possível fora da vida do outro, né? Tá certo? Né? É essa dimensão que eu estou dizendo dos parceiros de linguagem que eu estou querendo dizer. É uma dimensão antropológica de reconhecer que o processo de humanização é um processo que se dá sempre no encontro com o outro, né? É isso que está um pouco nesse slide, né? Quer dizer, né? Como se chama aquele livro, né? Aquela coisa, essas e outras não são apenas perguntas marcadas pelo esquecimento, mas é convocar a memória do outro para ser a minha própria memória, né? Ou seja, né, essas relações de acolhimento e de cuidar do outro, né, de que é como uma atividade fundamental para a gente pensar a existência humana, né? Uma existência que cada vez mais, né, a gente tem levado a acreditar que como se as nossas caminhadas no mundo fossem caminhadas
solitárias, individualizadas, né? Não é à toa que nós temos uma geração, né, hoje tão adoecida, né, em todos os lugares, né, porque aquilo que mais nos coloca como na condição humana, que é a condição de sermos parceiros linguageiros, né, tem sido destituído, né, e pelo menos ao meu ver, né, por isso eu estou falando isso para vocês hoje, né, e todas as pesquisas ao qual eu tenho me dedicado, isso fica cada vez mais forte, né, é perceber, né, que, né, a nossa existência, ela se faz sempre na fronteira da vida com o outro, né? E quando eu falo outro, eu estou falando dos seres humanos, das outras espécies, estou falando da natureza, estou falando de tudo aquilo, né, que são parceiros linguageiros como nós, inclusive os seres humanos. Tá? Pode passar, Gustavo, por favor. Gente, se vocês quiserem, ou tiverem alguma questão, tá? Ou a gente pode conversar depois ao final, fica à vontade, tá? Então, o que a gente estava dizendo ali, né? Aí, assim, pensem lá naquela história daquele bebê venezuelano que chega num berçário, né? Aí, assim, um bebê que vem de uma outra vivência espacial, trazendo outras formas de linguagem. A maioria das empresas pequenas Oi, Daiane. De família, né? Acontece bastante isso. Verdade, lamentavelmente. Exatamente, a que eu trabalhava era de família. Era sogra, mesmo, era Gustavo, eu não estou conseguindo entender. Sim. Então, isso já sirva de lição para você. Eu acho que ela tá com o áudio só ligado. Ela esqueceu de desligar, acho que era isso até. Ah, então tá, porque eu achei que estava fazendo alguma pergunta aqui. Né? Então, você, né, pense, por exemplo, naquele bebê, né, assim, lá, que chega, né, por exemplo, como eu trouxe para vocês lá, né, num território, numa espacialidade, num mundo de linguagens completamente desconhecidas, né, e que precisa se estabelecer relações com os parceiros de linguagem, né. Por isso, assim, como é que nós nos convocamos então, a ser, né, a dialogar com essas gramáticas que a gente desconhece, né? Então é isso que a gente está dizendo um pouco isso, né? Ao chegar, né, nós doamos e herdamos as paisagens, os sons, os cheiros, os aromas, as texturas do mundo, suas cores, suas memórias, suas instituições, suas paisagens, seus territórios. Nossos corpos que permitem que bebês andem desde o nascimento e antes dele, né? Nossos gestos, nossas emoções. Nossa precariedade filogenética e ontogenética, né, para quem não tem muito intimidade com essas palavras, né, assim, quando a gente fala em filogênese, nós estamos falando, né, na história humana ou na história de qualquer espécie, né, ao longo da história geológica do planeta. Né? E a ontogênese, né, é a história da espécie o desenvolvimento da espécie dentro da própria espécie. Então, por exemplo, né, quando o bebê nasce, quais são os momentos que ele vai se transformando e se desenvolvendo? Isso é a ontogênese, né? A filogênese ao longo da história da Terra, porque a gente reconhece que essas duas coisas se casam para a gente compreender as transformações humanas, né? Tudo que acontece na filogênese humana, ela não ela vai interferir na ontogênese. Então, por exemplo, em determinado momento, né, quando o ser humano, na história filogenética dele, começou a usar uma pedra de sílex, né, para poder descarnar uma carne, usar aquilo como uma faca e tal, né, aquilo vai ser, é uma tecnologia, vamos chamar assim, que vai ser incorporada ao plano social, né? A experiência social daquele coletivo. E aqueles bebês, quando nascem nessa geração que vai nascer, né, naquele grupo social, eles já vão, a sua ontogênese já começa a partir dessa história e desse espaço que existe, né, onde ele já vai começar a aprender a usar essa pedra de sílex, né? Então a gente já vai ter já uma geração que vai ser diferenciada daquela geração anterior. É o que acontece conosco, né? Nós que nascemos num determinado momento do nosso plano social, né, e comparado hoje às gerações que nascem nesse plano social hoje, né, eles já são uma geração cuja ontogênese, né, já é diferenciada da nossa ontogênese.
né? Porque eles já nascem dialogando com outros elementos, com outras experiências sociais, né? Portanto, eles terão vivências que a nossa geração não teve, né? A gente pode pensar isso na questão das tecnologias, né? Por mais que elas emerjam de forma desigual no espaço, né? Elas trazem questões, né, para uma ontogênese, para uma dimensão geracional que é diferente da nossa geração, né? Então, por isso esse encontro intergeracional ele também é um encontro de linguagem fundamentais, né? Portanto, falando nisso, né, nosso ato responsivo, nossas escolhas éticas, né, que fazem, né, essas transformações na metamorfose humana, né? Ou seja, é isso que a gente está dizendo assim, né? Nós somos corresponsáveis pelo desenvolvimento de todas as vidas que se encontram como a nossa vida, né? Então, por exemplo, nesse momento que eu estou aqui com vocês, né, como eu disse, a gente está tendo uma experiência social, né? Essa experiência social ela vai criar uma vivência em cada um de vocês. Alguns vão achar interessante, né? Outros podem achar que bobagem, ficamos lá, né, à noite de quinta-feira, né, escutando um monte de coisas, né, tal, né? Então, tudo isso pode trazer, né, trazem essas transformações, tá? Flávia, quer comentar algo? Não sei se... Acho que ela abriu o microfone. Aí, Gustavo, você vê esse... Pode passar, por favor. Uhum. Ela abriu o microfone, fechou. Tá. Com isso, então, né, a gente está partindo dessa ideia de que todo nascimento, né, ele é um enunciado de um ser precário. Quando eu estou falando a palavra precário aqui, não é no sentido da precariedade só pela falta, tá? Mas, ao contrário, né? É exatamente a ideia da precariedade no sentido antropológico, dizendo, né? Porque se a gente pensar na nossa espécie, na filogênese da espécie humana, né, comparado, por exemplo, com a filogênese das outras espécies, né, a gente pode perceber que a nossa espécie, assim, se for pensar no sentido de desenvolvimento, né, ela nasce muito precariamente, né? Por exemplo, a nossa espécie é uma espécie que não tem grande acuidade auditiva, né? Não temos grande acuidade visual, estou aqui falando com vocês usando óculos, né? Não temos garras que são potentes, né? Abrir um pacote de biscoito com meus dentes é uma grande dificuldade quando a gente compara com outra espécie, né? Então, assim, nós temos uma aparente precariedade filogenética, né? Mas, na verdade, essa precariedade filogenética ela é uma grande vantagem ontogenética. Por quê? Né? Porque quando a gente nasce tão precário, né, por isso que eu coloquei até isso no slide anterior, né, a gente se abre para algo muito importante, que é para o cuidado, a ser cuidado pelo outro, né? Os nossos bebês, eles dependem do outro durante um longo tempo da sua vida, né? Outras espécies isso é muito rápido, né? A nossa não. Então, ao a gente fazer isso, a gente se abre para essa relação de se cuidar. E essa relação de ser cuidado significa que é uma relação também de educação, de se educar, né? Por isso que na educação infantil a gente trabalha muito com esse binômio de cuidar e educar, porque a noção de cuidar aqui tem esse sentido antropológico, tá certo? Né? Ou seja, é cuidando do outro que eu me abro para o processo de humanização, né? Então, o que a gente faz desde o momento que um bebê chega no mundo, e até antes dele, não estou falando que a gente sabe que hoje tem todo um debate da vida intrauterina, né? Como que a gente, né, reconhecendo essa condição, né, como que então, desde o momento que o bebê chega, a gente vai, na verdade, pelo ato de cuidar e educar, nós vamos, na verdade, ensinando esse bebê, né, aquilo que nós temos de mais, que nós temos que marca a nossa própria humanidade,
né? Ou seja, nós nos desenvolvemos como seres humanos porque nós vivemos entre humanos. Essa é a grande questão, né? Isso rompe, por exemplo, com aquelas ideias de um determinismo biológico, né? E de um determinismo também até geográfico, né? Porque ao se colocar nessa relação, o ser humano tem uma condição que é autoral, como eu disse, que vai então, e ao estabelecer essa relação, ele vai também tomando consciência da sua existência no mundo, né? Então, é assim que a gente vai, né, nessa precariedade se humanizando. Então, é por essa precariedade filogenética que nós desenvolvemos a nossa própria humanidade, né? Porque nessa relação de cuidar e educar, nós vamos ensinando outros processos de humanização, as linguagens, as condições gramaticais, como estava dizendo, e linguageiras do ser humano. Tá? Pode passar. Não. E aí eu coloquei isso aqui, né? Isso permite não apenas que o outro se expresse através de mim, né? Mas ele se metamorfoseia em comunhão através de mim também, né? Eu tenho usado muito, né, colegas assim, Luiz, né? Em vez da palavra desenvolvimento, a palavra metamorfose, né? Inclusive eu estou finalizando um material agora, um livro que eu pretendo o ano que vem, que eu estou colocando exatamente usando essa palavra metamorfose, né? Porque às vezes a palavra desenvolvimento ela tem uma lógica muito positivista, né? Assim, e muito linear, né? Porque a gente pensa muito ainda em desenvolvimento, por isso eu queria que vocês também reconsiderassem isso quando eu falar a palavra desenvolvimento aqui nesse sentido, não essa coisa de uma linha que vai de um menos para um mais, ou de um menor para o maior, entendeu? De uma coisa pior para o melhor. Mas sempre quando eu estou falando essa ideia, eu estou falando a ideia de transformação, né? Por isso que eu tenho preferido usar essa palavra metamorfosear, né? Porque assim, como mais ou menos assim, né? Porque a noção de metamorfose, o que vocês pensassem assim, né? O fato de uma lagarta se transformar em borboleta não significa que ela se torna melhor, né? Mas são transformações que fazem que ela passe a olhar o mundo de uma outra posição de valor, tá certo, né? De uma outra posição no mundo, né? Olhar o mundo como lagarta significa uma coisa, olhar o mundo como borboleta significa uma outra coisa. Isso não significa que uma é melhor do que a outra, mas é que elas são diferentes, né? Então, o que a gente faz no processo de relação com o outro, o que a gente vai fazendo é sempre tendo a possibilidade de me transformar através desse outro, e nessa transformação, nessa metamorfose, né, eu me colocar em condição de ir além de mim mesmo, tá certo? Assim, né? De ir além daquilo que eu já sou, né? Por isso a ideia, então, que se dá nessa relação. Então, quando a gente se encontra com o outro, né, o ato educativo e o ato de cuidar, é esse ato que permite a transformação, ou pelo menos deveria permitir, do outro ir além de si mesmo, né? Além de si próprio. Tá? Pode passar, Gustavo. Pode passar esse slide, depois eu vou voltar nele, né? E aí eu trouxe aqui só alguns pontos, assim, esse slide aqui é mais para deixar para vocês de onde eu estou também falando algumas das obras, né? Quando a gente assume isso, né? Algumas obras do Vygotsky, em que ele trabalha essas questões, o livro Teoria e Método de Psicologia, ou Psicologia Pedagógica, né? No Psicologia Pedagógica, o Vygotsky fala claramente isso, né? Ele vai dizer que educar significa transformar. Para ele, se não há transformação no ser humano, não houve o ato educativo, né? Ou seja, e o que é transformação? É essa condição que eu disse para vocês, né, de ir além, né, de si mesmo, né? Com isso a gente está trazendo exatamente essa ideia também, né, de que quando eu estou falando dessa dimensão da linguagem, né, que de que, na verdade, né, a gente está falando numa unidade constante daquilo que Spinoza nos ensinou, do afeto e do intelecto. Ninguém aprende, né, nenhuma linguagem fora de emoções, fora de um contexto de emoções,
tá certo? Tá? E quando a gente fala em transformação e desenvolvimento, isso significa que toda vez que eu me transformo, né, eu também mudo a relação com o mundo, com as coisas desse mundo, mas também a relação comigo mesmo. Né? Por isso que para o Vygotsky a ideia de educar significa sempre mudar. Essa está entre parênteses, essa palavra, essa frase é dele, que está no Psicologia Pedagógica. Né? Então, assim, né, aí, por isso a gente pensa nesse ato responsivo. Né? Como a nossa educação, né, como o nosso ato educativo, né, tem gerado transformações, tem permitido as pessoas irem além de si mesmo, né, além de si própria. Né? Porque se uma criança, um bebê também chega, né, para nós, né, seja o que for, numa formação, né, como essa tal, e a gente sai, né, do mesmo jeito que entrou, não houve educação, não houve transformação. Né, tá certo, né? Apesar, né, que a noção aqui de transformação, como eu disse, não é essa noção, né, do menor para o melhor, tá certo? Assim, do menos para o mais. Mas é transformação de posição, né, de valor mesmo, posição de olhar para o mundo. É isso que ele está dizendo, né, que a gente está dizendo. Tá certo? Né? Como que eu posso ter a possibilidade de olhar um evento de várias posições diferenciadas? Tá certo? Né? Portanto, essa ideia da transformação. Tá? Pode passar, Gustavo. E aí a gente volta, então, né, ao início da nossa conversa, né, lá quando eu estava falando para vocês, né, daquela história lá do bebê venezuelano. Né? A partir de tudo isso que a gente vem conversando, foi isso que eu fiz essa escolha também para dividir essa questão com vocês, né? Uma das coisas, então, que a gente vem se colocando aqui, né, como eu estava falando para vocês, aqui no nosso município, como essa questão muito forte, aí eu estou pegando porque, né, é uma situação mais pontual, mas ela vale para todas, né, as pessoas, né? Como é que a gente tem feito esse acolhimento ao outro, né? Se a gente está, a partir de tudo isso que a gente acabou de dizer, né, se a gente está dizendo que exatamente é essa relação, né, de estar com o outro que nos transforma e que nos humaniza, que nos potencializa a nossa humanidade, né? A gente tem que pensar como é que a gente tem se estabelecido a relação de cuidar e educar, porque necessariamente essa relação de cuidar e educar, ela remete, né, a esse acolhimento ao outro. Né? Então essa é uma questão que eu tenho feito, que eu acho importante também partilhar com vocês. Né? Como que a gente acolhe esse outro? Né? Então, isso, por exemplo, é uma questão que a gente tem discutido aqui nas formações agora no município, né? Sobretudo com essa chegada, né, dessas crianças venezuelanas por exemplo, a gente está fazendo um trabalho em escola que a gente tem mais de 20 crianças venezuelanas nessa escola. Tá certo? Numa escola só no primeiro segmento da educação infantil e da educação do ensino fundamental. Né? Como acolher essas crianças, né? Porque o acolhimento dessas crianças não pode ser apenas o acolhimento do meu acolhimento, né? No sentido assim, né? Delas apenas aprenderem a falar português ou aprenderem a fazer isso. Né? Ou seja, é aprender também, né, a nossa cultura, mas também nos abrir, né, para que, né, a gente possa estabelecer relações interculturais em que a gente também aprenda com a cultura do outro. Né? Então, é como essa situação que a gente trouxe lá, por isso que eu trouxe aquela nota inicial. Por exemplo, né, hoje a gente vivencia essa reflexão. Se a gente hoje tem uma série de bebês e de crianças, né, na rede municipal, né, que têm outros aromas, outros sabores, né, outras linguagens de se expressarem e de se situarem no mundo, como a gente, então, né, acolhe também essas outras linguagens na dimensão,
né, do acolhimento mesmo em relação à totalidade de estar no espaço institucional da escola, né? Então, por exemplo, a gente tem feito um trabalho até intersetorial com o pessoal da nutrição. Eu não sei como é que é em Pelotas, imagino que seja semelhante, porque isso é uma coisa, né, da legislação nacional, né? Mas, por exemplo, aqui no município existe uma equipe de nutricionistas na rede que já monta o cardápio para a rede, né? A escola não tem autonomia para poder montar o seu cardápio alimentar, né? Porque isso já vem da própria secretaria, já vem com todo um cardápio pronto, já vem do grupo de nutricionistas e tal, né? Então, nós temos feito uma conversa, por exemplo, com os nutricionistas agora, né, pelo menos via Secretaria de Educação, também com o pessoal da área da agricultura e tal, de como, por exemplo, acolher agora também esses outros sabores que não circulavam nas nossas escolas, né? Porque, ao fazer isso, né, a gente está não só acolhendo esses sabores dessas pessoas, nessas outras linguagens, mas também estamos permitindo que as crianças brasileiras que vivem aqui também possam estar, né, tendo contato com outros sabores e outros aromas que elas desconheciam, né? Então, essa é uma questão que eu estou partilhando com vocês, né, que deu um exemplo concreto, né, essa questão que a noção de acolhimento, né, ela está pautada, portanto, nessa condição antropológica que a gente estava dizendo de cuidar e educar, né? Por isso a gente está trazendo essa ideia dessa dimensão linguageira, né? Essa imagem aí, eu queria mostrar para vocês, é uma imagem, né, que foi retirada numa creche aqui no município, que eu faço pesquisa, na verdade ela é do ano passado, de 2024, né? É uma imagem de um berçário, né? Eu sempre falo isso nas minhas formações, toda vez que eu entro num berçário, a primeira coisa que eu faço é tirar o sapato, né? Em respeito ao chão, né? Porque o chão é a geografia mais íntima dos bebês, né? Porque a gente fala muitas vezes nas crianças maiores, né? E a gente esquece, né? Assim, e a gente fala, não, a gente tem que pendurar as coisas na altura dos olhos das crianças, isso é certíssimo, tal, né? Mas a gente esquece que os bebês, né? O chão em que eles mais se tocam, eles mais se envolvem é o chão, né? E aí, né, a primeira coisa que eu faço é tirar o sapato e deixar lá fora, né? Para não, em respeito exatamente a essa geografia tão íntima dos bebês, né? E aí, só para vocês terem uma ideia, isso aí foi um acontecimento muito interessante, né? Eu cheguei nesse berçário e deixei meu sapato lá fora. E nesse dia que eu cheguei, né, esse pé é o meu mesmo, cheguei exatamente quando os bebês estavam acordando. Então, assim, o que acontece, né? Assim, aqui no município, eles têm um almoço em torno de 11h30, 10, a partir de 10h30 da manhã eles começam a almoçar e vai até em torno de meio-dia, porque são vários, né? Às vezes as creches maiores, né? Por exemplo, essa creche mesmo é uma creche que atende 220 crianças e bebês. É uma creche bem grande aqui do município, tá? E aí cheguei exatamente 1h e pouco, quando eles já dormiram. Depois eles deitam, fazem até um tempo de sono. Aí eu cheguei 1h30, eles começam a acordar para tomar um lanche. Vocês estão vendo que o menino está com uma garrafinha na mão, porque eles tomam um suco ali logo depois que eles acordam, né? E aí eles estavam todos dormindo, né? E aí eles também estavam descalços, né? Estavam sem sapatos, porque eles estavam dormindo, né? E aí eles começam a calçar sapato no outro e tal. Aí essa menininha chega para mim e me pergunta, me fala que o chão está frio, né? Ela fala, chão frio, né? Aí eu falo, meu sapato está lá fora. Aí ela pega o sapato de uma outra criança e tenta me colocar no meu pé, né? Aí você vê como as crianças têm já essa questão da ética do cuidado do outro desde pequeno, né? E aí ela vê que não cabe, depois ela acaba desistindo, né? Mas eu achei legal trazer essa foto porque, né, mostra exatamente essa dimensão ética do cuidar, né, que as crianças têm, né, muito forte desde o momento que começam a vivenciar o mundo, né? Pode passar, por favor? Então a questão é essa, né?
E aí, tem um conceito que eu queria que a gente pensasse dentro disso, né? É um conceito que também não é meu, esse conceito é do Vygotsky, mas é um conceito que eu tenho usado muito, sempre usei, né? Que é o que ele chama de situação social do desenvolvimento, porque ele vai dizer o seguinte, né? Se, né, a gente se transforma e se modifica exatamente nessa relação com o outro, né? Isso existe, portanto, quando essa relação que a gente estabelece nessa vivência com o meio, né, nessa experiência social com o meio que gera as nossas vivências, né, o meio, portanto, ele potencializa a situação de transformação. Né? Então, ele cria um conceito que ele chama de situação social de seu desenvolvimento. E aí ele nos convida, né, a pensar exatamente isso. Independente da gente estar em espaços escolarizados ou não, nós estamos a todo momento na vida vivendo situação social de desenvolvimento, né? Porque o meio é sempre esse meio organizado que permite a me aproveitar, ter uma experiência social e que vai me permitir me transformar, né? Mas, para nós que trabalhamos com educação, né, há um dado importante que é, né, como que a gente, né, pensa intencionalmente, pedagogicamente falando, para organizar a situação social do desenvolvimento. Né? Porque aí ele vai para o Vygotsky, que essa é uma diferença fundamental daquela escolha ética das sociedades que resolveram criar escolas, instituições educativas. Né? Então, por exemplo, né, quando Vânia, Luiz, né, me convidam para vir aqui falar com vocês, eu organizei essa fala. Então, assim, em tese, eu estou criando uma situação social de desenvolvimento. Eu tenho uma intencionalidade pedagógica para isso. Porque o que vocês vão fazer com isso daqui para frente, a gente não controla, percebem? Então, onde está mais a nossa dimensão ética? Está exatamente na organização da situação social do desenvolvimento. Né? Então, por isso que, né, a gente tem esse ato responsivo, como coloquei ali, né, a nossa escolha ética de pensar como que a gente organiza a situação social do desenvolvimento. Porque o que cada criança, cada ser humano vai fazer a partir dali, a gente não tem controle, porque aí vem a reelaboração e a vivência, né, que permitem que elas criem a iminência da transformação. Mas eu não controlo a transformação do outro. Né? O que eu posso minimamente ter, né, nessa relação é a intencionalidade pedagógica, né, de organizar a situação social do desenvolvimento. Né? Aí eu trago mais uma questão para vocês, né? Como é que a gente tem pensado, né, intencionalmente as potências, né, de organizar meios, né, organizar situações sociais que permitam, né, a iminência da transformação do outro com os quais nós convivemos, né? Tanto no nosso espaços institucionais, né, escolares, ou até mesmo, se a gente for pensar, na vida como um todo. Né? Aí, por exemplo, a gente pode pensar isso nas nossas cidades. Né? As nossas cidades, elas potencializam, por exemplo, a iminência do desenvolvimento das crianças, né? Das pessoas mais velhas. Né? Então, assim, né? Isso cabe em qualquer territorialidade, qualquer escala. Né? Pode passar, Gustavo, por favor. Né? E aí, então, voltando lá, né, eu coloquei isso, né, pensar nas macroescalas das vivências, né, é fundamental das grandes políticas públicas, mas também não podemos esquecer sempre, né, dessas microescalas das vivências. Né? É isso, assim, né? Isso tem que marcar, né, o acolhimento ao outro também. E no caso específico dessas crianças aqui que a gente tem trabalhado aqui, que chegam para nós, né, isso nós temos pensado muito, né? Como a gente faz o acolhimento dessas microvivências que são deixadas, mas que nunca são perdidas. Né? Quando uma mãe fala, né, nós não comemos feijão salgado, né, mas feijão doce, não comemos feijão amargo, como a gente garantir que essa microvivência, né, que é uma vivência fundamental na humanização e na vida, né, e, portanto, numa memória espacial dessas pessoas, né, elas, mesmo que sejam deixadas, elas não sejam perdidas. Né? Então, assim,
quando a gente fala em situação social do desenvolvimento, a gente está falando desde grandes escalas, mas também em escalas menores. Tá? Pode passar, por favor. E aí, eu queria dizer exatamente isso, né? Que o amor pelo espaço vai se constituindo assim, na crença da partilha, pelo existir em comunhão, né? A vivência especializada nas relações intercorpóreas, interdiscursivas, são também interamorosas e vão nos forjando em ser paisagem, vão nos criando e criando o mundo, né? Que criam, portanto, liberdades, né? Pode passar. Vou finalizar para a gente ter um tempo para conversar, né? E aí é nisso que, por isso que eu falei, né? Usei o termo lá, né? Para vocês, de justiça existencial e amorosidade social, né? Porque a partir disso tudo, né, vem essa ideia, né? Por isso falamos em uma justiça existencial, como uma justiça que reconheça que os bebês, as crianças, todas as pessoas, né, têm atividades criadoras que são autorais, né? E ao terem isso, elas têm, portanto, vivências também que são, né, e que, portanto, que devem ser acolhidas. Esse é o conceito que a gente vem trazendo, então, de amorosidade espacial, né? Por isso falamos em uma amorosidade espacial para com o outro, pois as condições mínimas de qualquer diálogo se pautam na escuta como prévia a qualquer ato na linguagem, né? E aí como a gente acolhe essa palavra plena de criança, bebês e dessas diferenças que chegam até nós, né? Aqui eu estou falando um pouco mais das crianças, mas pensem, né, eu estou esses exemplos das crianças venezuelanas, né, mas pensem, né, isso em qualquer diferença que for. Tá? Essa é uma imagem lá do campus da creche UF, onde eu trabalhei como a Vânia colocou, durante muitos anos, né, a gente lá com uma atividade com as crianças lá fora. Tá? Pode passar. Tá. E aí eu quero fechar a minha fala trazendo para vocês, né, quando essa mãe nos disse que, né, eles não comem feijão amargo, mas doce, né, então nós fomos aprender com as mães venezuelanas, né, como é que eles fazem os feijões, né, deles, para poder, inclusive, né, fazer parte disso, como eu estava dizendo para vocês, para isso entrar no nosso cardápio aqui, né. E aí elas nos deram essa receita, né, chamada carotas negras venezuelanas, né, e eu resolvi também partilhar com vocês, né, não sei se vocês já conhecem, está aí os ingredientes, olha, 1 quilo de feijão preto, folhas de louro, cebola, azeite, pimentão verde, vermelho, cominho, coentro, né, aí o sal a gosto e o açúcar para ser servido conjuntamente, né. Aí pode passar. Nós fizemos isso, né, foi feito até para a gente também experimentar. Eu nunca tinha comido esse tipo de trabalho, né, e aí eu tenho a receita depois, por isso que eu falei que vocês podem ficar com o slide, né, para ficar com a receita ainda para vocês aí, né. E aí foi muito interessante que quando a gente fez, né, a gente vê aquilo que a gente está falando da intercorporalidade, às vezes até nos próprios objetos, né. Não foi uma intenção, né, mas a gente acabou colocando numa panela de pedra, que vocês sabem que é uma tradição típica aqui de Minas Gerais, né, e aí a gente juntou ali, né, a panela de pedra, né, que é um artefato bem mineiro com, né, essa comida que é venezuelana, né. E assim, então, a gente vem tentando criar essa dimensão, né, dessa topogênese, ou seja, a gênese, né, a ideia de topogênese, topos é esse espaço, né, é a gênese desse espaço no ser humano, né, que possa ser cada vez mais ampliado, alargado, né, e sempre nos levando a ir além de nós mesmos, né. Por exemplo, eu nunca tinha comido essa comida, então, né, quando eu aprendo a fazer isso, e me alimento desse aroma, desse sabor, né, eu acabo me transformando, né, eu me metamorfosei porque eu passo também a me enraizar em outras formas de saborear o mundo, né. E por fim, então, né, a última imagem, pode passar, e com ela eu
agradeço vocês, né, por terem me escutado, porque a gente tem um tempinho, né? Essa última imagem aí é uma imagem também que eu aprendi recentemente com as famílias venezuelanas aqui nesse trabalho que a gente vem fazendo, que é o chamado pão de ramon, né, o pão de presunto, que é um pão tradicional que se come na Venezuela no Natal, né? Assim como a gente come rabanadas, presuntos, né? Esse é o pão, segundo eles, mais tradicional, né? E que, portanto, nós incorporamos também, né, no cardápio agora das escolas, né, aqui, né, sobretudo nas festas de fim de ano, né? E aprendemos com as famílias mesmo, né? E eu também nunca tinha comido esse pão, porque ele, apesar da gente ter algo parecido, ele tem um sabor muito especial, porque ele leva muitas outras especiarias também, né? Mas isso eu não aprendi a fazer ainda, porque ele requer um pouco mais de elaboração, tá certo? Então, eu agradeço, queria essa possibilidade de partilhar isso com vocês. Seria isso, pode tirar os slides, Gustavo, né? E muito obrigado, viu, Vânia? Espero que tenha. Eu sei que é 1h30 que vocês têm, eu acho que a gente ainda tem uns 10 minutinhos para a gente conversar, né? Oi, pessoal. Bom, primeiro, super obrigada, muito obrigada mesmo. Te ouvir sempre é uma coisa muito boa, assim como é muito bom ouvir esses conceitos que são muito caros para ti. Eu te observo sempre muito rigoroso, né, do trabalho, e também muito amoroso, que são essas duas categorias fundamentais do trabalho, em especial do trabalho nosso, né, da nossa profissão, professores, daqueles que se envolvem, como você falou, com cuidar e educar, que não são coisas apartadas. Mas eu quero passar a palavra para Kailane, que levantou a sua mão aqui. Por favor, Kailane. Oi, tudo bem? Boa noite, Kailane. Tudo, e você? Também. Alguma das falas que você falou me trouxe à tona uma memória do ano passado. Eu trabalhei em uma escola que aconteceu uma situação bem desagradável de uma professora xingar uma aluna venezuelana por ela falar um palavrão. E a palavra era poceta. E como a minha cunhada ela é venezuelana e a gente já tinha conversado sobre gírias, eu já sabia que essa palavra era apenas uma gíria de vaso sanitário e a menina estava querendo ir ao banheiro. Então, quando a situação chegou ao meu ouvido, eu comentei com essa professora e ela então foi pedir desculpas para essa menina. Então, essa atenção, quando a gente tem alunos estrangeiros, de tentar aprender umas gírias, umas palavras. É isso, Carolina, assim, quando a gente fala essa coisa da gente dialogar com as gramáticas que a gente desconhece, né, elas passam por todas essas mesmo, né, por essa questão mesmo das línguas diferenciadas, né. Aqui a gente tem na universidade, vocês devem ter também, né, Vânia, aquele programa Português como Língua de Acolhimento, né, o POV, né. E a gente tem discutido muito com esse grupo que trabalha português como língua de acolhimento, da gente pensar exatamente isso que a gente estava falando, isso que você acabou de trazer de exemplo, né? De como que a gente, né, também pensa as vivências como linguagem de compartilhamento, sabe? A gente tem usado essa expressão com eles, porque não basta as crianças aprenderem o português, assim, né? A gente também tem que se colocar em diálogo com essa dimensão intercultural, né? Assim, né? Como é que a gente também, né, a gente tem essa escuta sensível, essa amorosidade com o outro, para que a gente possa, né? Então a gente tem usado muito essa ideia, né, assim, da vivência como linguagem de compartilhamento, entendeu? Assim, né? E não só, né, não é que não seja importante aprender o português, né? Mas que isso que não seja uma dimensão de anular as outras linguagens que já existam, né? Assim, né? Que elas possam ser compartilhadas, né? E compreendendo que essa situação, que o ser humano é um ser de múltiplas linguagens, né?
A gente está aqui mesmo, né? Vocês estão me vendo falar com palavras, com sotaque, né? Entonações diferenciadas né? De vocês que vivem aí nessa região do país, né? Então, como é que a gente faz esse processo, né? Essa eu acho que é uma grande questão que a gente tem que vivenciar. Não sei, Vânia, vocês têm recebido muitas crianças estrangeiras aí? Vocês têm as crianças, já têm as escolas de fronteiras, né? Que já são que são os grandes exemplos, né? Assim, né? Jader, assim, eu não acompanho bem essa situação de estudantes estrangeiros nas escolas. O que eu tenho acompanhado mais são as crianças indígenas, que têm um número muito grande no Rio Grande. Eu acredito que no Rio Grande, talvez, haitianos, né? Porque, assim, pegando um pouco o exemplo da universidade, tá? Mas eu tenho acompanhado pelos estágios ali na história, sobretudo na história, a presença nas escolas que a gente tem investigado não tem aparecido estrangeiros, assim, pelo menos não surge nas pesquisas, e sim indígenas e quilombolas. Isso sim é uma coisa que eu observo que tem aumentado. Não sei se o Luiz, que está na escola, né, convive com a rede estadual, tem alguma outra observação. Mas assim, aí é a mesma ideia, né? Assim, de como é que a gente vai acolhendo, né? Assim, né? Por exemplo, essa escola que a gente estava comentando, que a gente fez, a gente tem essa comunidade que a gente tem aqui, ela é uma comunidade quilombola que tem uma escola dentro da comunidade, né? Mas a gente tem feito também todo um trabalho de como que eles agora só que estão conseguindo realmente mais adequar o currículo, sabe, assim, a um currículo mais quilombola, né? E essas outras questões, né? Então, a questão que a gente vem pensando é essa, né? Que como a gente faz esse acolhimento ao outro, né? Ou seja, a essa diferença, né? E aí, na minha fala, que fique também por exemplo, né, os autistas, né, as demais crianças, né, que entram no que a gente chamaria de um processo de inclusão, né? Assim, né? Eu estou até agora finalizando uma orientação de doutorado de é uma professora da rede municipal aqui, né, em que ela está estudando exatamente assim, né, as narrativas dos autistas para eles mesmos, né, assim, né, como as crianças, né, os autistas, elas linguagem, como elas se percebem autistas, né, assim, né. Tá até muito bonito, porque assim, a discussão que a gente vem fazendo é um pouco essa, né, assim, de como que a gente desconhece essas linguagens, né, que os autistas têm, né, assim, a gente olha muitas vezes pela falda, eles não falam, não são oralizados, não são isso, não sei o que, né, mas esquece que eles têm muitas outras linguagens que na verdade a falta está muito mais em nós do que exatamente nesse outro, né. E Ana, diga lá. Ana. Nome, boa noite, muito obrigada por tudo que você falou. Como é o nome dessa sua colega que está estudando a linguagem dos autistas, para a gente poder ir acompanhando depois quando ela publicar alguma coisa? Tá, sim. Olha, ela vai defender provavelmente, Ana, a gente está finalizando a tese dela agora na verdade, são duas pessoas que eu tenho trabalhado nessa perspectiva. Ela chama Nádia, tá? Mas eu mando para a Vânia depois, chama Nádia Ribas. Ela vai defender provavelmente agora em 18 de dezembro. A gente está fechando ainda a banca dela. Mas tem uma colega que também eu estou fazendo uma coorientação, que é de Caxias do Sul, Vânia. Que é a Patrícia Giuliardi, que ela está fazendo um trabalho que eu posso mandar também, ela está no doutorado também. Ela não é me orientando, eu estou fazendo a coorientação, né? Ela é orientada da professora Carla, ela faz lá naquela universidade mesmo, lá de Caxias do Sul, tá? E ela está fazendo um trabalho muito bonito também com essa questão das múltiplas linguagens do ser humano, né? Porque ela vem fazendo um trabalho de como dos autistas usam em museus, sabe, assim, né? De como que a educação museal ela acaba não acolhendo também os autistas, né? Então a gente tem feito um trabalho. Eu faço parte de uma rede
no Brasil, que é uma rede, chama Rede de PIMO, que é uma rede de crianças em museus, que é um trabalho que a gente faz de como que... Porque os museus são muito excludentes, né? Vamos pensar assim, né? Assim, de como que os museus podem acolher, né? Mas as crianças. E aí, até por isso que eu estou fazendo a orientação dela, sabe? Ela está fazendo um trabalho bonito, ela está com as crianças autistas e como que os museus podem ter um acolhimento também à linguagem dos autistas, né? Mas esses são materiais que depois, assim, a da Nádia, assim que ficar pronta, eu posso mandar para a Vânia partilhar para vocês, assim, né? Eu nem mando antes porque assim, ela ainda está finalizando, sabe? Assim, ela está mesmo assim, ela está escrevendo... porque, na verdade, ela assumiu na última prefeitura um cargo na Secretaria de Educação, e isso acabou atrasando muito, acabou atrasando um pouco a tese dela, ela já era para ter defendido, sabe? Mas assim que ela defendeu, eu compartilho com vocês, mas ela chama Nádia Ribas, e a tese dela é isso, são relatos de autistas por eles mesmos, sabe? Assim, né? Assim, nossa, deve ser lindo. Obrigada. Tá muito bonito mesmo, assim, né? Assim, porque tem... E o da Patrícia também tá belíssimo, porque ela tem feito um trabalho muito bacana, ela trabalha com crianças autistas, a Patrícia, sabe, mais direto. A Nádia também. A Nádia trabalha aqui em Juiz de Fora, não sei como é que chama o de vocês, a gente tem os chamados CAEs, que são esses centros de atendimento especializado que pertencem à própria Secretaria de Educação, eles são ligados à Secretaria de Educação, em que as crianças no contraturno, né, elas fazem atendimento, e a Nádia é uma das pessoas que trabalha nesse CAE. Então, ela também trabalha com crianças, não só autistas, né, que são crianças que têm laudos, né, que virou também uma loucura hoje isso, né, gente? Muitas crianças com laudos, muitos bebês, assim, né? E eu acho que é exatamente isso, a gente tem que pensar como que a gente, ao desconhecer a linguagem do outro, né, muitas vezes a gente medicaliza esse outro, né, em vez da gente buscar compreender, né, a sua forma singular e peculiar de existir no mundo, né? Exato, pessoal, eu só anotei também as autoras, as pesquisadoras, né? E não sei se a Denise quer falar alguma coisa. A Denise colocou uma coisa interessante aqui no chat, que receberam uma aluna do berçário da Venezuela, tiveram problemas com essa comunicação e apelaram para o Google Tradutor. Então, o Google já também nos ajudando em alguma coisa, né? Fazendo alguma coisa. Pelo menos a gente tem que fazer isso mesmo, trabalhar com as tecnologias, não tem jeito, né? A nosso favor, né? Bom, eu queria, assim, fazer também uma provocação, que você destacou, entre tantos conceitos importantes, a questão da situação social de desenvolvimento, que eu acho que muito nos toca como professores, docentes que estão diretamente na sala de aula, independente do nível de ensino, né? Se é educação infantil, se é ensino básico, educação básica, ou situação universitária. Eu queria perguntar para vocês, para quem está aqui, se vocês conhecem na cidade, porque aí eu vou muito para a cidade, né, Jade? O microespaço é super importante, o que a gente diz, o que a gente faz, o que a gente fala o tempo inteiro, como tu reafirmaste agora, interfere, influencia naquilo que o outro está percebendo, e eu acho que isso é um cuidado muito grande que nós temos que ter em sala de aula, sabe? Eu penso muito isso, sempre, né? Sempre vai gerar algo, né? Tudo gera algo. A Adélia Prado diz isso lá nos poemas, o tempo inteiro está gerando, né? Mas é em relação à cidade, porque a gente vive esses dramas de verdadeiros apartheids nas cidades que não tem muito a ver com o tamanho dela, porque eu moro em Pelotas, trabalho em Rio Grande, a situação é a mesma, de grandes empreendimentos imobiliários que constroem verdadeiras cidades paralelas, né? Aliás, a ideia do bairro-cidade, eu tenho aqui perto onde eu moro no loteamento, mas perto onde eu moro tem um bairro que chama bairro-cidade, que é uma ideia de você não sair dali. Que é uma ideia, na minha opinião, louca, né? Como é que você não vai sair dali, né? E que não existe isso, não dá para... Mas se você... É uma feudalização mesmo. Né? Exatamente, até com paredes, com grades e com muros, que você nem enxerga mais as casas, né? Eu lembro, há muitos anos atrás, de ter visto esse fenômeno em Palmas, Tocantins, e eu brincava com a minha irmã, que morava lá na época, Denise, eu só vejo muro, essa cidade só tem muro, não tem casa, pois agora a gente está vendo mais ou menos isso no Sul, mas, então, com essa acréscimo da dificuldade das
relações interpessoais e interclasse, né, intercultural, né, se vocês têm exemplos para nos dar a partir das suas cidades, dos seus locais de trabalho, dos seus lugares de existência, porque eu acho que é bem interessante isso, a gente conhecer um pouquinho também, ou da escola, do lugar escola também. Né? Depois eu falo um pouquinho também sobre isso. Porque eu acho que quando você traz, Vânia, só para ajudar vocês aí a pensarem, né, assim, uma grande pergunta que a gente tem sempre feito é como a gente devolve a cidade para o ser humano, né? Exatamente, exatamente. Eu tenho lido algumas coisas, porque eu gosto de caminhar, eu gosto de caminhar. Claro que o meu perímetro, ele é limitado, entendeu? Vamos contextualizar isso. Só que caminhando eu descubro muito a cidade e percebo como as pessoas estão. Eu desenvolvo sociabilidades que eu não desenvolveria andando de Uber, de carro, qualquer outra coisa. Porque qualquer coisa na calçada, você pede licença, você dá um bom dia, você pede uma informação. É diferente a relação social que você estabelece corpo a corpo. Eu tenho pensado muito sobre isso e tenho lido sobre isso, cidades caminhantes, né? Essa devolução da cidade para as pessoas está tão difícil, né, Jader? Eu acho que você tocou um ponto importante. Como que a gente reumaniza ou humaniza essa cidade? Ana, quer falar? Pois é, aqui eu sou de Porto Alegre, né? A gente está vendo uma volta ao uso das praças. Tem um solzinho, e o engraçado é assim, que algumas praças, outras continuam desertas. Mas tem praça que tem muitas atividades, que tem coordenadores, que programam atividades culturais, aula de pintura, aula de desenho, dança, campeonatos, artes marciais, e daí tem o pessoal dos cachorros, né, que leva a cachorrada também, todos se conhecem, eles estão voltando a ocupar esses espaços, e eu fico muito contente, porque especialmente dessa praça que eu estou falando, e outros também tem, né, seria um lugar, uma construtora, não está sendo usado, vamos resolver o problema habitacional, levantar 3 torres de 20 andares, né? E não, o pessoal está ocupando, se fazendo presente e conversando, interagindo, e acho isso assim muito bom, muito, muito bom. É muito bom ouvir isso mesmo, que precisamos fazer isso mesmo. Acho que a Denise também levantou a mão, Vânia. Oi, boa noite. Eu sou moradora de Canoas, e aqui a gente também tem grandes empreendimentos, bastante condomínios de prédios, de casas surgindo, mas uma coisa que chama atenção, principalmente aqui mais próxima à localidade da minha casa e da escola onde eu trabalho, a questão das praças, como a Ana disse. A gente aqui em Canoas é muito bem servido de praças, elas são bem arborizadas, bem cuidadas. A praça que tem perto da minha casa aqui, a gente vai final de semana, encontra as crianças que a gente vê na escola, com as famílias brincando. E os que nem eu estava falando, os próprios empreendimentos, eles têm uma contrapartida de pelo menos algum espaço a deixar para a comunidade na volta aqui. A gente tem um condomínio bem grande e tem muita praça na volta desse condomínio, pista de caminhada. Então é um espaço bem bacana, assim. Eu gosto muito daqui da nossa região. Acho bem legal e eu acho que as pessoas conseguem aproveitar bem. A gente chega no final da tarde e vê muita gente caminhando, fazendo exercício. É um ambiente bom, assim, é bem interessante. Se a gente pensa nessa dimensão da situação social do desenvolvimento, né, exatamente isso, né, Vânia, que você está dizendo, assim, isso independe da escala, né, assim, a gente está falando de uma cidade, mas de uma sala de aula, né, assim, né, como que a gente potencializa a iminência, né, do desenvolvimento, né. Eu, por exemplo, estava falando com vocês, assim, uma das coisas que eu mais gostava o Vânia falou que gosta de caminhar, mas que eu sempre adorava aí em Pelotas é porque, eu não sei como é que isso está aí agora, né, Vânia, tem muitos anos, né,
Pelotas é uma cidade, né, que tem ainda casas muito belas, né, assim, construções antigas, belíssimas ali no centro. Então, eu falava, a gente comentava com a Vânia, que Pelotas, assim, a sensação que eu tenho que é um museu a céu aberto, né, nesse conceito de museu a céu aberto. Então, eu adorava caminhar ali pelo aquele centro ali, né, em volta daquelas casas, assim, falava, gente, isso assim, né, porque realmente é isso, a gente vai se transformando, essa é a ideia da metamorfose, né? A gente vai se modificando, né? E infelizmente, assim, né, a gente tem que pensar isso, né, assim, como as nossas cidades foram cidades criadas numa lógica muito mercantil, né, e de circulação de mercadorias e de pessoas, elas não foram pensadas para aquilo que, né, para as pessoas de tempo lento, para as crianças de devaneio, como as crianças, né? As nossas cidades são altamente racionalizadas, né, assim, né? É isso, a gente não tem áreas de pausa como praças, né? E outros lugares, né? É necessário criar esses territórios que sejam territórios de realmente que permitem devaneio, né? Que permitem, né, a pausa, né? Porque elas não são, né? Eu brinco assim, por exemplo, a minha cidade aqui mesmo, né? Assim, uma das coisas que eu gosto, assim, de gostar, é que a nossa universidade aqui, ela fica aberta no final de semana, né? Porque ela recebe a comunidade, ela não tem portão, não fecha, não tem portões, né? Então ela fica totalmente aberta, porque como ela tem uma grande, se vocês entrarem depois na internet e ver lá o FJS, vocês vão ver, ela tem uma grande uma área central que é uma grande praça, e ela é usada no final de semana como praça pública, entendeu? Assim, né? Então, a universidade é uma das coisas que a gente conquistou, foi a universidade se manter aberta e está totalmente integrada à cidade, né? Uma cidade que aí, diferente daí, Denise, nós não temos tantas praças assim, entendeu? Assim, né? Temos muitas praças, mas elas não são... não são tantas, entendeu? Até porque é uma cidade de 600 mil habitantes, né, tal, né? Mas é importante essa questão, né, a gente pensar muito da devolução da cidade para as crianças, para os idosos, né, para nós mesmos, né, para todos nós, né? Exato. Para as outras espécies também, né? Exatamente. Porque não podemos esquecer que a cidade é interespécie. Não é só para as pessoas, né? Exatamente. Tem acompanhado isso, e algumas lutas que têm aumentado no Brasil, no Rio Grande do Sul, após a enchente também, agora eu lembrei aqui no chat, da luta ali em Porto Alegre para a preservação do Bosque do Sabará, é um desses supermercados grandes, eu não lembro se é qual deles, não vou nem citar aqui para não cometer uma injustiça com um deles, comprou a área, né, e tem uma luta grande, porque lá ela tem espécies variadas de pássaros e pequenos outros tipos de animais, né? Não é só pássaro, né? É uma floresta, e aquilo lá tem sido uma luta, assim como o Bloco dos Salesianos ali em São Paulo, que meio que viralizou, né? Eu vejo, porque eu estou acompanhando, estou aqui em Pelotas, né? E outros espaços. Eu acho que a luta pela devolução da cidade para as pessoas, como você falou, eu acho que é um tema emergente. É uma coisa que está emergindo do jovem, da juventude. Que espaço a gente tem para a juventude na cidade, para eles praticarem, por exemplo, o skate, que hoje é tão praticado, né? Tem poucos espaços, tem pouco espaço verde. Pelotas, eu acho que é uma cidade muito pobre, isso, acho que o Rio Grande também, né? Eu acho que vocês estão um pouco na frente nesse sentido, né? Ou seja, conquistaram, né? Porque você falou da metamorfose, né? As coisas não são a linha reta, mas eu acho que é preciso a luta e envolvimento. Eu não sei se mais alguém... Oi? Não, por exemplo, você falou da pista de skate, por exemplo, nessa questão da gente manter a universidade aberta, uma das coisas que a gente conquistou foi a universidade que construiu uma pista de skate dentro do estacionamento, onde era o estacionamento, para as pessoas usarem. Então, eu assim, concordo que isso aí... eu acho que isso é uma questão de prioridade, o que é importante. Ana, você quer falar? Não? Estava abertinho. Bom, olha só, eu acho que são muitos temas, muitas coisas importantes, acho que essa tua fala, só para não te cansar muito, né, Jade, não te explorar muito, ela é muito importante porque ela provoca também a gente pensar nas nossas próprias infâncias. Sim. Isso que a gente, como você falou, né, a criança chega ali e ela é capaz de te cuidar mesmo, sem te conhecer, né, estabelecer uma relação social de cuidado com você.
E como que a gente vai perdendo isso, né? Um sistema muito duro, vai nos engessando, vai hierarquizando a sociedade, e a gente já vai ficando numa pequena bolha cada vez mais comprimida e dando no que está dando hoje, né? Grupos poderosos no poder e uma ampla maioria oprimida, digamos assim. Eu não sei se mais alguém gostaria de falar, dizer alguma coisa. É sempre muito bom ter vocês aqui. O curso pensa nisso, diferentes possibilidades, né? A partir desses temas tão fundamentais, que é cidades e escolas, juventudes e infâncias, temas para os quais nós dedicamos nossa atenção de maneira muito cuidadosa, né? E são fundamentais. Eu vou mandar para vocês, só depois que mandou pela Vânia, que ela pode partilhar para vocês, porque acabou de ser publicado, de ser aprovado. Eu não sei se vocês já fizeram aí, Vânia, assim, porque a gente tem essa questão do marco da primeira infância, né? E no marco da primeira infância, nós fizemos um trabalho, eu dei uma assessoria, porque foi um trabalho intersetorial. Então, nós tivemos uma grande conquista aqui em Juiz de Fora, porque foi exatamente isso. No marco da primeira infância fica muito claro essa questão da devolução da cidade para as crianças, sabe, assim, né? Eu vou mandar, ele já está aprovado, assim, sabe, assim. Agora, inclusive, a gente está tendo uma série de ações políticas para a implementação dele, sabe, assim, né? Por exemplo, assim, até aqui próximo à minha residência, uma área que era uma área bastante abandonada, como você estava falando aí, Ana, assim, né? Ela foi totalmente reurbanizada para acolher as crianças, sabe, assim, já como um dos processos do marco da primeira infância, né? Assim, eu te mando agora, Fone, até ele, para você partilhar, pode colocar lá, tá, o Gustavo, lá no grupo do pessoal, porque ele está publicado já, assim, tá, assim, foi aprovado oficialmente. A gente não estava partilhando muito porque ele ainda estava tramitando na Câmara de Vereadores, mas já foi aprovado agora, tá bom? Sim, é um marco municipal, é importante o marco municipal. Divulgar como inspiração e aceleração de algumas políticas públicas, embora eu acho que tenha bastante até financiamento para isso hoje, né? Tem bastante projetos. Pessoal, eu quero agradecer, Jader, assim, só agora ficou aquela vontade maior de te encontrar. Pois tomara que ano que vem aí a gente possa se ver aí. Saudade de todos aí, viu? Então, pessoal, muito obrigada por estarem aqui, tá? É um prazer. O curso continua semana que vem, terça-feira, né, Gustavo? Terça-feira com o professor Alexander, às 19 horas. Isso. A próxima aula que a gente tem. Tá. Então, super obrigada, foi maravilhoso Gente, muito obrigado também. Vocês. Obrigada. Qualquer coisa eu estou por cá, tá bom? Muito obrigada. Boa noite para vocês. Tá? Boa noite. Gustavo, obrigado por tudo, tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.